Se você sabe como adubar o milho, será que você sabe como não adubar o milho? O tema do vídeo de hoje está muito interessante e você não pode perder. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal AgroBrasil. Deixe seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante, e ative as notificações. Sem mais enrolação, vamos falar sobre como não adubar o milho. Esse é um tema bem esquisito, né, Jonathan? Como assim, como não adubar o milho? Eu quero saber como que eu adubo o milho. Mas a gente vai falar sobre algumas práticas que, se você souber identificar lá no campo, na sua lavoura, você consegue melhorar a adubação de milho. A gente está sempre em contato com produtores aqui na nossa consultoria técnica e atendendo aqui localmente e atendendo também a nível do Brasil. Inclusive, se você quiser nos chamar no WhatsApp aqui, precisar de uma recomendação de adubação para o milho, tem um link aqui na descrição. E o pessoal tem algumas práticas que a gente tem que explicar para os produtores, né? Que não é ideal de ser feita, que alguns, inclusive, se surpreendem quando a gente fala que você não precisa adubar o milho, por exemplo, quando está pendoando. Mas a gente tem que identificar essas técnicas e saber, então, como não fazer para melhorar as nossas recomendações de adubação e também a adubação do milho. Porque, sabendo como não adubar, a gente evita de jogar dinheiro fora, a gente consegue maiores produtividades, mais dinheiro no bolso, a gente consegue investir mais e todo mundo ganha. Ok? Vamos lá então falar sobre esse tema interessante? Primeiro, a gente separou aqui em 3 práticas com relação à adubação no milho. Nós temos as práticas, as boas práticas, aquelas que nós devemos adotar, elas devem ser feitas e elas são extremamente benéficas e eficientes, ok? Então esse é um caso que nós devemos seguir. Nós temos as práticas de eficiência nula, aquelas lá que você vai fazer, muitas vezes você não vai ver o resultado, você vai colocar um dinheiro que não era necessário você colocar. Então você diminui o ROI, diminui o retorno sobre investimento. A gente consegue pegar produtores aqui que estavam gastando muito na área deles, melhorar o solo de uma maneira geral, colocar uma adubação bem certinha, na época certa, com os adubos corretos, e ele conseguir um retorno sobre investimento muito maior que o que ele estava tendo há um tempo atrás, nas outras safras. Tudo por uma questão de planejamento. A gente mantém organizados os produtores da consultoria mensal quanto ao que eles estão fazendo, a recomendação de adubação, o tipo de híbrido que eles estão utilizando, e aí tudo isso planilhado, a gente consegue colocar as melhores práticas e tem um resultado excepcional com essa questão do olhar como um todo da propriedade, da área de cultivo de milho dele. E nós temos as práticas prejudiciais, aquelas que eu vou diminuir a produtividade se eu estiver adotando elas. Por isso é importante a gente assistir até o final do vídeo. As boas práticas a gente não vai tratar nesse vídeo. Por quê, Jonathan? Nós temos vídeos aqui do canal AgroBrasil que a gente fala como adubar o milho, recomendação de adubação, tem uma série de coisas falando sobre essas boas práticas aqui. Então vou deixar também um link aqui na descrição para depois você assistir esses vídeos. E se você quiser se aprofundar e ter um conteúdo muito denso, realmente, que a gente preparou com tudo que a gente faz, que é o curso de milho do canal AgroBrasil. Então tem mais de 100 aulas lá dentro, estudos de caso, condução de lavoura passo a passo. Também vou deixar o link aqui na descrição se você quiser. Ok, pessoal? Então dê uma olhada aí também com relação a isso, essas que são as boas práticas. Agora, falando das práticas de eficiência nula, aquela que você vai colocar lá sobre a tua área, que não vai fazer diferença, que não é bom que seja feita, né? Porque você está jogando dinheiro fora. Primeiro, fósforo em cobertura. Nunca se faz adubação fosfatada em milho na cobertura. A dose total de fósforo deve ser suprida na linha de semeadura. Por isso que a gente sempre escolhe o formulado visando suprir as necessidades da minha cultura com o nutriente fósforo, o nitrogênio e o potássio. Eu consigo trabalhar eles e ter uma maior flexibilidade e jogar em cobertura. Fósforo nunca é feito em cobertura para a cultura do milho. Outra coisa aqui, alguns tipos de adubação foliar. Então, muita gente vem nos perguntar, Jonathan, que tipo de adubo foliar que eu devo utilizar para o milho? Sim, existem trabalhos que dizem que em situações específicas você tem um aumento de produtividade e é benéfico utilizar adubo foliar para o milho. Inclusive, nós temos um módulo lá dentro do curso que é específico sobre isso, quais que são os nutrientes e quais que são as condições também. Mas aqui, pessoal, tem muitos adubos foliares. Vamos supor aqui, você vai suprir nitrogênio para o milho foliar, tem eficiência
né? O adubo foliar, por mais concentrado que ele seja, ele não consegue chegar perto da necessidade do milho com nitrogênio. Então, dependendo do tipo do adubo foliar, não tem eficiência e não é legal, não é ideal que eu adicione ali, que eu não vou ter efeito positivo. Então, você está jogando fósforo aqui, não vai aumentar a produtividade, jogou dinheiro fora. Alguns tipos de adubos foliares também não vai aumentar a produtividade, muitas vezes até a folha pode ficar um pouco mais verde, mas também não vai significar que vai ter um acréscimo de produção e você também vai estar jogando dinheiro fora. Outra coisa é a adubação com nitrogênio, e aí a gente poderia colocar nitrogênio e potássio em época errada. Então não adianta nada o meu milho estar pendoando e eu fazer uma adubação nitrogenada. Vai ter eficiência? Não vai ter. A definição do potencial produtivo daquele meu híbrido se deu bem antes. Por isso que a gente indica fazer adubação nitrogenada e potássica também lá no início do ciclo, de V2 a V6, em condições distintas de tipo de solo. A gente pode parcelar, uma de V2 a V4, outra de V4 a V6. Então, adubação nitrogenada em época errada também eu não vou ter um efeito positivo e eu vou estar só jogando dinheiro fora. Então tem que prestar bastante atenção com isso, principalmente com relação ao nitrogênio. Fazer em época certa para conseguir ter uma boa produção. Claro, uma época certa e uma dose ideal também para aquele teu sistema de cultivo. Outra aqui é as práticas prejudiciais. Aquelas que se eu fizer, eu posso ter uma redução de produção. Então, veja bem, preste bastante atenção nisso. O excesso de cloreto de potássio na linha de semeadura. Nós temos que prestar atenção no cloreto de potássio. Aí o pessoal indica, alguns manuais indicam um máximo de 60 kg de K2O quando a fonte é cloreto de potássio na linha de semeadura. O restante eu devo fazer em cobertura, porque o cloreto de potássio ele tem uma certa salinidade e se estiver muito próximo à semente, ele pode ter um problema ali com o vigor da planta, né? O excesso de salinidade é prejudicial para o desenvolvimento inicial da planta do milho. Então nós temos que prestar atenção quanto também a dosagem do cloreto de potássio na linha de semeadura. Se tiver em excesso, eu posso diminuir o stand de plantas, diminuir o vigor e também lá na frente se mostrar que foi uma prática que reduziu a produtividade. Outro ponto aqui são equipamentos de distribuição desregulados. Se eu tiver uma semeadora que estiver desregulada, então, vamos supor, eu fiz o cálculo de recomendação de adubação, escolhi lá o formulado ideal e no momento de implantação na minha área, essa minha semeadora estava desregulada, ao invés de estar caindo 18 gramas por metro linear, estava caindo 25, né? Ou estava caindo 30. Pode ser uma dosagem que em excesso de um cloreto de potássio vai ser prejudicial. A gente já viu isso acontecer a campo e realmente pode diminuir substancialmente a produtividade devido a essa regulagem. Ou é aquela coisa, né? Às vezes a semeadora está tão desregulada que ela está lá em um metro linear a 18, aí ela anda mais um pouco, desregula ali, fica 22, 25, daí ela cai para 10. Pode acontecer. Então, a regulagem dos equipamentos de distribuição, ver se está tudo correto, conferir antes de começar a plantar, é fundamental para que eu não tenha uma redução da produção. Também doses baixas dos nutrientes requeridos. Os adubos estão muito caros, eu estou pagando lá 170, 180 reais o saco, então vou colocar bem menos do que foi a recomendação de adubação. Não faça isso, pessoal, por uma série de motivos. Se você tem uma boa recomendação de adubação, não tem motivos para você jogar menos. Por quê? Você já viu você já fez análise de solo, já viu quanto é que tinha de fósforo, já viu quanto é que tinha de potássio, como é que estava a saturação por bases. Aí você vai montar a estratégia para deixar tudo nos trinques, deixar tudo ideal. E aí você vê também a expectativa de produtividade com relação às características climáticas da tua região e com relação às características do teu híbrido. Já está tudo alinhado para você ter aquela produção. Se você colocar menos, você vai estar subutilizando um potencial genético de um híbrido, vai estar subutilizando o potencial da tua área de produção de milho e aí você tem um problema porque aí reduz mesmo a produtividade porque as plantas necessitam dos nutrientes para ter uma boa produção. Então preste bastante atenção com relação à falta dos nutrientes ou jogar menos do que é requerido. Se tiver uma boa recomendação de adubação, não precisa ter medo que vai produzir
bem com relação àquelas condições que você tem. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje era isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se tem alguma sugestão para os próximos vídeos. A gente gosta muito de ver as sugestões de vocês. Também seja membro aqui do canal para ter acesso a vídeos exclusivos. Tem um botão aqui embaixo. Até uma próxima e tchau, tchau!